Reinaldo Azevedo, enfim, falou sobre o caso Janja no UOL. Vamos refletir sobre este comentário com Pedro Zambarda no Plantão do Meteoro. Bora lá! Oi, vim inteira na tela. Oi, Pedro. Oi, tudo bom? Tudo bom? Pronta para mais má notícia? Não, mas vamos lá. Mas vamos lá, né? Afinal de contas. Doutora Ana, é o seguinte, primeiro que essa notícia surge na Globo News, eu vi o corte seu e da Sofia, foi muito bem feito, aliás, que tudo é culpa da mulher, porque a Janja estragou o protocolo com o Xi Jinping. E é uma coisa interessante, o Reinaldo acompanha meu trabalho, tá? E isso não é um ataque, mas é incrível como a mídia corporativa ela só consegue ir pelo mesmo caminho. O Reinaldo não estava falando do caso da Janja. Só que aí ele foi instado a falar, e o que ele disse? Que a mulher descumpre o protocolo, e eu posso provar isso, doutora Ana, porque assim, eu não assisto o programa dele na Band, mas eu acompanho a coluna escrita, né? E aí, se você puder botar na tela, olha só, os assuntos do Reinaldo estavam, ó, Nicolas Ferreira, Fábio Weingarten, Tarcísio, a entrevista do Bolsonaro no UOL, que ele criticou o UOL dentro do UOL, que é corajoso pra caramba, criticar a ponto do Bolsonaro espalhar mentiras. E aí ele fala da Janja, tipo, anteontem. E, tipo, foi a única coluna que ele falou a respeito disso. Enquanto tá, tipo, basicamente 90% da mídia falando de um não assunto, porque tá gerando clique, gente. E, assim, o comentário dele foi bem ruim. Eu vou trazer aqui pra vocês. Não é o pior comentário que vocês vão ver, porque, afinal de contas, sempre tem um Pedro Doria das ideias aí pra quebrar alguns limites, né? Mas é o retrato, assim, dessa mídia que a gente tá acompanhando aqui. Então, eu vou colocar aqui no minuto exato. A gente vai ouvir e falar um pouquinho a respeito disso. Vamos lá. E aí, Reinaldo? Primeiro que não é depois que o meu marido falou, foi depois que o presidente da República falou. Começa por aí. Ela é a esposa do presidente da República, então ela tá correta em dizer que é o marido dela, o Reinaldo. Mas ela não tá lá por conta do marido dela, tá por conta do cargo. Tudo bem, mas a relação deles não é de um ministro. E ela pode viajar com o marido dela, ela tem liberdade de falar as coisas com o marido dela. Gente, eu acho estúpido isso que a mídia faz. E não é culpa do Reinaldo, viu, Ana? Isso é mais culpa do UOL do que do Reinaldo, tá? Comentário condescendente, assim, tratar a mulher como uma burra, assim. Ai, não é assim que se fala, sua... Não, ela tem que falar desse jeito sim, é o marido dela, gente. E outra, eu não vi o UOL falar assim com a Michelle Bolsonaro. Que tinha uns BO bem complicados em relação às outras primeiras damas, hein? Até muito mais do que a Marcela Temer. Tá? É um absurdo isso, mas vamos lá. O fato de ser seu marido é contingente para o poder público, né? Bom, as escolhas são feitas, né? Ninguém está querendo que Janja pare de lutar contra as agressões que há às crianças nas redes sociais, que são... E isso é um assunto que o presidente da República tem que tratar com o presidente da China. Pois era sobre isso, sabe, o ponto? E parece que as pessoas ficam muito mais chocadas com a Janja falar numa reunião com o Xi Jinping do que o assunto que ela estava dizendo. A forma como as empresas de tecnologia estão nem aí para a segurança das crianças nas redes sociais. Eles tratam, sei lá, como se... Teve uma vez, até vou contar um caso meu. Teve um aniversário de um pioneiro da internet no Brasil. É o Mandic, que foi o criador das primeiras BBS no Brasil. E a festa foi no Jockey, em São Paulo, que é um lugar chique, e o traje era esporte fino. Só que eu tava no meu primeiro emprego de estágio e eu fui, tipo, de bermuda e camiseta. Eu taquei, tipo, um foda-se. Isso é uma gafe! Isso é uma gafe! E mesmo assim fui bem recebido. A Janja... Por que será, né, Pedro? Pois é, porque provavelmente eu sou homem hétero, né, gente? Então isso é uma gafe. Agora, tipo, perguntar sobre crianças que estão sofrendo violência no TikTok não é gafe. É uma pergunta válida. Vamos seguir. São realmente pavorosas. Hoje vai ser aquele dia que eu vou testar minha amizade com o Reinaldo. Ele vai me mandar uma mensagem me esculhambando, ele vai entender o recado. Vamos lá. Nós temos uma extrema-direita no Brasil, sim,
que não quer a regulação das redes. O Bolsonaro não quer a regulação das redes. Na entrevista dada ao UOL, voltou esse assunto. O Congresso Nacional se omite, não vota o que precisaria ser votado, de maneira que, a depender do que aconteça, isso terá de ser decidido no Supremo, a partir de valores consagrados pela Constituição, e os valores consagrados pela Constituição imporão a que se tomem medidas se o Congresso não o fizer, porque se estará diante de um flagrante descumprimento de direitos fundamentais. Então, preciso ver o seguinte, e eu convidaria a Janja, a primeira-dama, Janja, a pensar nesse caso, né? Se o governo não conseguir articular, senhora, um entendimento com a oposição, e é muito difícil esse entendimento, porque eles dependem desse vale-tudo que a senhora denuncia corretamente. Mas aí que tá, aí chega na crítica fulcral que eu faço ao Reinaldo. Para ele, tudo resume ao devido processo legal e ao Supremo. Quando a questão das Big Techs não são as legislações locais, são o que as empresas fazem. Essa é a questão. E eu volto para a questão, tá? O Reinaldo erra muito menos, mas o Pedro Doria veio com uma lorota do tipo a ditadura chinesa, sem entender como funciona a China. O Partido Comunista tem representantes dentro das empresas, tanto que a Janja faz o comentário para o Xi Jinping e vem um comunicado do TikTok para o Brasil. Porque o governo chinês é acionista. Ele participa das empresas. Que é o que o liberal do Pedro Doria vai falar que é ditadura, mas a questão é assim que funciona lá dentro. A Janja provavelmente falou isso, instruída pelo próprio Lula ou pelo staff do Lula. É por isso que ela falou isso. Com quem que eu falo sobre o problema do TikTok aqui? O pessoal falou, fala direto com o Xi Jinping, vocês vão ter um momento mais reservado. E ela vai lá e fala, só que ela não contava com algum ministro que teve a ideia genial, e provavelmente era para puxar o saco da Globo, de vazar essa história. Então é disso que tá desse jeito, tá, né? Nossa, criou-se um climão. Eu tô vendo, nossa, não se para de falar nisso. Não se fala de outra coisa. Assim. Não se fala de outra coisa. É claro que é correto denunciar. É claro que é correto lutar contra isso. Mas se não houvesse encaminhamento, mais uma vez, o peso desse troço vai cair sobre as costas do Supremo. E depois começa a história de que o Supremo se mete demais na vida pública. Não é? Agora, de novo, né? Vai piorar, tá, doutora? O governo, o Lula, estou falando do presidente Lula, não estou falando do marido da Janja. Né? O governo, o presidente Lula, tudo, enfim, o Palácio. Pense se esse é o melhor encaminhamento que está sendo dado. Esse negócio de que não há protocolo que me faça calar, não precisa quebrar o protocolo para defender as crianças. Não precisa. Sempre tem uma coisa mais importante do que defender as crianças. Eu sei bem disso, Reinaldo. Não precisa quebrar protocolo nenhum, não precisa melindrar ninguém, não precisa causar incômodo nenhum, tá? E sempre tem mais protocolo do que ouvir a mulher, o que a bagaça que a mulher tá falando. Exatamente. Não, tudo é sempre muito mais importante do que proteger crianças ou ouvir mulheres. Sempre. Porque nessa fala dela há admissão de que quebrou. E a quebra do protocolo. Começou a guerra do Brasil e China. Não quebrou! A questão que não quebrou, isso é mentira. As relações diplomáticas entre o Brasil e a China foram afetadas. Os caras fecharam 27 bilhões! Tipo, isso realmente é o maior não assunto possível. E que tá rendendo muito clique pra gente, pro UOL, mas vambora. Foi uma insatisfação que ficou clara, inclusive, do governo chinês. Vai piorar, tá? Eu tô avisando. Porque é mulher? Não. Atenção, nem todo discurso feminista... Agora é o ápice. Ou melhor, nem todo discurso que se diz feminista é.
Aê! Chegamos no ápice. Nem toda feminista. Antes tinha nem todo homem, agora nem toda nem feminista. Toda feminista. Que é um negócio que eu que é um negócio que eu paro pra pensar, Ana, assim. Gente, se eu critiquei a Janja quando ela falou fuck o Elon Musk. Quando eu vi o Elon Musk fazendo uma saudação neonazi, eu falei, a Janja tava certa. Eu errei. A Janja estava certa. Eu tenho uma coisa a falar sobre esse fuck Elon Musk. Que você estava no evento, né, Ana? Eu estava no evento e eu sei muito bem que o contexto em que ela falou aquilo não foi absolutamente nada a ver com o que foi noticiado. Sim. Que é aquela a tradição dos cortes, né? Foi um negócio, assim, quase fora do microfone, num momento que deu um problema no áudio, sabe? Não é um negócio, ela foi... Aí já saiu assim, Janja tece duras críticas ao Elon Musk, aspas. Foi o que o Elon Musk... Ah, não. E é o que eu venho falando com o Lúcio. Já que os caras estão tão afim de bater na Janja, ô Ana, Lula, lança ela pro Senado. Eu tô falando sem brincadeira. Uma ideia que pode incendiar a mídia inteira? Sim. Mas lança logo ela. Porque, cara, não dá, é um negócio assim. E volto a dizer, o maior culpado nesse corte do Reinaldo não é o Reinaldo. É o UOL. O UOL tá dias falando disso. Como se fosse a maior crise. Isso não é assunto Vamos lá, ouvir o outro lado. A mídia chinesa não está falando disso. A mídia chinesa não está falando disso. Pois é, quem de fato se ofendeu? Essa é uma pergunta. Ficou um climão, né? Não sei. Quem de fato se ofendeu com o fato da Janja ter falado? Será que foram os chineses mesmo? Ou foram os brasileiros? Os brasileiros que estavam um tempo atrás criando uma tese maluca, procurem nos nossos arquivos Gabinete do Ódio da Janja, porque eles querem matar as novas lideranças de esquerda. Exatamente. O UOL tá fazendo propaganda pro Tarcísio de Freitas, gente. Não Reinaldo, por isso que eu tô diferenciando, mas tem um contexto para ele estar falando isso. Eu vi a coitada da repórter, e coitada mesmo, tá? Porque eu respeito muito o trabalho dela. A Thaís Bilenque falando que não tinha misoginia nos ataques à Janja. No UOL. Cara, eu não tô atacando, mais uma vez, não é culpa do repórter, não. É a direção. Não, absolutamente. É a direção, isso tá vindo de cima, gente. Então, assim... Não tenho nada pessoalmente contra essas pessoas, muito pelo contrário, admiro elas por outros posicionamentos, mas assim, cara, tão caprichando assim, sopa de misoginia e preconceito com a primeira dama. Nada novo sob o sol, né, Ana? Eu tô trazendo menos notícia. E veja, Pedro, eu vou dizer isso porque eu já disse antes, assim, eu não concordo com todas as posições da Janja, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, tem muitas vezes que eu discordo fortemente, e justamente porque ela é um ente político, ela é um agente na política também. E sendo uma agente na política, a gente vai divergir em alguns pontos, vai concordar em outros, mas o que me surpreende não é a palavra correta, porque isso implicaria que isso era uma coisa, um cenário impensado, né? Mas, enfim, por falta de um termo melhor, o que me surpreende é esse espanto todo, essa indignação toda com a possibilidade de que uma primeira-dama do país possa ter algum tipo de posição e atuação política. Porque tradicionalmente, Bela Recatada do Lar já está aí para exemplificar mais do que perfeitamente isso. Sim. Tradicionalmente, a gente se acostumou a pensar na esposa, para início de conversa, na esposa de um presidente, como alguém que ocupa uma função decorativa, uma função, no máximo, de fazer uns trabalhos de caridade, né? Que é o que esses caras falam o tempo inteiro comparando com o Ruth Cardoso. Que desculpa, gente, vou falar uma coisa aqui. Os parentes do Fernando Henrique que me perdoem. Mas Dona Ruth fez coisas muito interessantes aí de filantropia e tal. Mas na política, ela era a Bela Recatada do Lar dos neoliberais.
é que é isso que eles querem para a mulher, que no máximo ela se destaque por fazer aí uns trabalhos de filantropia, coordena ali uma fundação, um negócio assim que não apareça muito, mas Deus me livre uma mulher ter uma opinião política. Deus me livre uma mulher falar numa reunião com um chefe de Estado. Mulher presidenta da República, né, gente? O pessoal adora atacar Dilma, né? Exatamente. Não é a primeira vez que isso acontece. Porque o horror supremo para muita galera, inclusive galera que se diz progressista, é a Dilma é que uma mulher seja um ser humano com opiniões, com política, com atuação, enfim, né? É o fim do mundo. E é isso que a gente está vendo. Realmente. Aí eu tenho que concordar, Pedro. Isso que aconteceu nessa reunião na China foi realmente um estrondo. Foi um absurdo. É o fim da picada, é o fim do mundo. Imagina que absurdo uma mulher falar. Que absurdo. Lança logo ela pro Senado, gente. Uma ideia. Não, mas sério, eu sei que o corte já passou, mas assim, pra arrematar o negócio, porque fica só também na declaração de efeito aí, que eu adoro fazer isso. Veja, racionalmente falando, de boa, assim, isso é um negócio na imprensa brasileira que está realmente há dias, e não é a primeira vez, tá? Que vem atacar a Janja, assim, sempre com esse tom, sempre com esse conteúdo, de que ela né, tá se passando, de que ela fala na hora errada, de que ela não sei o que, sempre aumentando as coisas que ela tá fazendo. Até perdi minha linha, assim. A nossa imprensa tá vendo uma grande coisa aí. Me mostra qual é a repercussão que isso está tendo na China. Me mostra a nota de repúdio do governo chinês pela falta de decoro da primeira-dama brasileira falando na reunião. Cadê? Quem mais ficou incomodado? Me parece que só os senhores brasileiros que ficaram incomodados com isso. Estamos estourados no tempo. Bota na tela que eu acabei de projetar. Isso aqui dá calafrios na nossa mídia. Tá? Elas estão empatadas na primeira pesquisa. Pois é, em 41%. Também, né? Então, pra mim... A Michelle está sendo promovida pela direita. Eles querem matar uma liderança do berço, entendeu? Junta a fome com a vontade de comer. Matar uma liderança no berço e impedir uma mulher de ter qualquer tipo de protagonismo na vida, win-win, né? Olha aí. Tá aqui, gente. Ficamos por aqui? Ficamos por aqui, sempre motivados, de bom humor, com essas misoginia. Nos olhos. Voltamos em seguida para mais notícias de ferver o sangue do dia. Tô bem, tô ótimo. Tô num ótimo humor. Sabe como é que é a mulher, né? Tudo irritadinha. Beijos.